Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler uma palavra que está em Salmos, no capítulo 24, versículos de 8 a 10. Quem é este Rei da Glória? Ó Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ó Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pai querido, Pai maravilhoso, Rei da Glória, Senhor dos Exércitos, obrigada, Senhor, pelo Teu amor por nós, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar preparando esta palavra de hoje, Pai, para o nosso coração, Pai, para o nosso entendimento, para a nossa sabedoria, Senhor, para aumentar a nossa fé, Senhor, em Ti. Pai, por momentos difíceis que estamos passando, Pai, nós cremos que o Senhor, Pai, é poderoso na guerra e que nós teremos vitórias em Cristo Jesus. É o que eu te peço e te agradeço desde já, Senhor. Amém. Glória a Deus. deixar
toda minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois não foi em tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me foi terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferros nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tu criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui gravando o nosso culto de domingo à noite. Eu louvo a Deus porque, mais uma vez, o Senhor tem nos concedido a vitória. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor é fiel. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E não é nessa situação que Ele ia nos abandonar. Temos convicção, plena certeza que Deus está no controle. E eu quero falar nessa noite sobre uma palavra, eu quero falar sobre o novo de Deus. É uma situação que nós estamos vivendo e nós precisamos entender o novo de Deus nessa trajetória. Nós temos aqui várias oportunidades nessa situação. E eu quero tirar como exemplo, como texto principal dessa palavra, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avanço-me para as que estão diante de mim. Então nós temos aqui, irmãos, uma oportunidade de crescimento. Por isso que eu coloquei como texto dessa palavra o novo de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui que não que ele já tenha alcançado, não que ele superou todos os obstáculos. Nós sabemos que cada dia é uma nova oportunidade, mas cada dia também temos novos obstáculos.
temos problemas. Nós não podemos achar que problema é problema. O problema que acontece na nossa vida, ele não pode ser um problema, ele precisa ser uma saída, uma nova oportunidade. Por muitas das vezes nós somos ficamos acomodados e às vezes Deus precisa nos dar uma chacoalhada. Mas então aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu quero que você entenda que na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso dia a dia, nós enfrentamos, ou às vezes trabalhamos muito em cima de traumas, decepções, tempo, que às vezes nós trabalhamos e não vimos resultado. Mas tudo isso não deixa de ser para nós uma experiência, uma lição. Eu sempre digo que quando nós erramos, se nós tirarmos uma lição, não foi perdido. É uma lição, é um aprendizado. E eu quero que você entenda nessa noite sobre isso. Muitos ficam paralisados, muitos param no meio dessa trajetória. Muitos se decepcionam. Muitos acham que não tem mais jeito, que acabou. Mas o apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha alcançado. De repente você ainda não alcançou, mas eu quero que você entenda essa palavra. Não me esquecendo das coisas que para trás ficaram. O que passou, passou. Ontem foi passado. Amanhã é futuro, mas hoje é o presente. O que você está fazendo com esse presente? Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado nesses dias? Quanto aprendizado? Quantas novas empresas? Quantas pessoas criando seus negócios? Quantas pessoas mudando de profissão? Eu quero que você entenda que Deus, Ele tem um novo para mim e para você. Até porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu te aconselho, não fique parado, não pare nessa situação. Levante a sua cabeça, Deus não quer que você fique frustrado, angustiado, retrocedendo, querendo voltar atrás, vivendo de passado. Você não pode viver do passado. O passado simplesmente serve para você ter base para o futuro. Se você quer entender o futuro, se você quer aprender algo do futuro, você precisa estudar o passado. Então o passado não é totalmente perdido. O passado, ele não pode te paralisar. E o apóstolo Paulo fala aqui, prossigo para o alvo. E ele fala aqui, para o prêmio. Temos um prêmio, o Senhor vai nos premiar. A harpa cristã tem um louvor que diz que depois da batalha, Deus me coroará. Deus vai te coroar depois dessa batalha, depois dessa luta, depois dessa guerra. A vitória com certeza ela virá. O nosso Deus é um Deus que não deve nada a ninguém. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que se nós passássemos em qualquer situação, Ele estaria conosco. Então precisamos entender, o seu passado não pode te parar. O apóstolo te convida aqui, prossigo para o alvo. O seu passado não pode te traumatizar, você não pode ficar traumatizado. Esqueça o passado. Isaías 43, no versículo 18, olha o que Isaías tem para nós, aqui no capítulo 18, Isaías tem aqui para você um recado. Nós precisamos ter margem dentro da palavra de Deus. E Isaías, ele chama aqui o povo de Israel. Sabemos que Isaías foi um profeta muito respeitado. Foi um profeta que ele preveu, já a vinda de Jesus. E o povo já estava sem esperança. Mas o povo, de repente Isaías vê aquela situação de desânimo do povo. O povo recordando só do passado. Porque às vezes o seu passado, ele pode te marcar com coisas ruins.
Mas às vezes você pode paralisar também porque você teve um passado bom. De repente você viveu um passado cheio de sucesso, progresso, crescimento. E hoje você está parado e de repente esse passado tem te aborrecido. O presente você não vê um progresso no presente como você teve no passado. E de repente esse sucesso do passado, ele pode estar te paralisando agora. Mas Isaías chama o povo e fala assim, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio nos ermos. Os animais do campo me glorificarão, os cachais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos ermos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Deus tem aqui para você uma palavra de encorajamento. Isaías chama o povo e fala, olha, não vos lembrei das coisas passadas e nem das coisas antigas. Você pode até lembrar, sim, mas não deixe que isso te paralise, não deixe que isso faz você parar. Isso não pode te angustiar, isso não pode deixar você para baixo. Que o seu passado sirva, de incentivo para o futuro. E ele fala aqui, olha, eis que eu faço coisas novas. O novo de Deus, Deus tem coisa nova. Lá no livro de Apocalipse, por 7 vezes, o Espírito Santo, ele nos encoraja, ele nos diz, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Deus está falando para você nessa noite? Eis que faço coisas novas. Deus tem coisa nova. Que está saindo, a luz está saindo, Deus está colocando coisa nova na sua mente. De repente Deus está querendo que você mude de posição. De repente Deus tem uma nova profissão para você. De repente você precisa, mudar o seu nível cultural. De repente mude o curso que você está fazendo. Leia, vários outros livros, mude, a direção, mude o seu conhecimento, faça com que você cresça, porque ele está falando aqui, olha, eis que eu faço coisas novas, que está saindo à luz. Livro de Jó, parece que capítulo 28, capítulo 23, versículo 28, se não me engano. Ele diz que determinando tu algum negócio, ser firme e a luz brilhará no teu caminho. A decisão é tua. O seu sucesso só depende de você. O seu crescimento só depende de você. Mas a sua derrota também depende de você. E ele está falando aqui, olha, porventura não o percebeis? Você não está vendo nada novo, você não está tendo nenhuma oportunidade. De repente, nessas quarentenas, que já nem é quarentena mais, nesse tempo que você está parado, nada de novo na sua mente, você ainda não planejou nenhuma outra oportunidade. E ele está falando aqui, os animais do campo me glorificarão, os cachais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto. Nós estamos vivendo um deserto, mas Deus está prometendo aqui que Ele vai pôr água no deserto. O que você entende por água no deserto? Aonde chega a água não é mais deserto. A água chegou na sua vida. Deus está colocando água, Deus está colocando luz na escuridão, luz nas trevas. Então eu quero que vocês entendam as oportunidades que nos é dada nessa caminhada. Esteja com o coração aberto para o novo de Deus.
Você tem que estar com o seu coração aberto. Senhor, o que queres, Senhor? O que quer que eu te faça, Senhor? De repente você tem perguntado, né, ao Senhor o porquê, mas Ele está querendo que você faça uma pergunta. Senhor, o que queres que eu te faça? De repente não é Deus que precisa fazer por você, é você que precisa fazer para Deus. Abre o seu coração para o novo de Deus. Não fica aí cabisbaixo, choroso, sem esperança. Não. Abre mão das suas decepções, não fica guardando as decepções. Não fica guardando no seu coração só a angústia, não. Começa a ver coisas novas. Faça como Jeremias lá em Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá alegria, aquilo que me faz ter ânimo. Levante da sua cama, pule cedo da cama, crie coisas novas. Tem oportunidade, tem coisas novas aparecendo nessa situação que estamos vivendo. Quantas pessoas vão lembrar dessa pandemia, desse tempo, não com tristeza, não amargurado, sim, com algumas limitações, mas ele vai lembrar e falar, naquela situação Deus me fez prosperar. Naquela situação Deus me deu uma luz, uma nova direção. Tem oportunidades aparecendo para você. Eu quero que você leia comigo aqui, eu quero, para me terminar essa palavra, eu quero deixar para você um outro texto. Esse texto de repente serve para você nessa caminhada, nesses momentos que você está aí, cheio de mágoa, cheio de decepção. De repente você estava com muitos planos para 2020, mas o Senhor tem algo novo para você. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 16, eu quero que você grave essa palavra. Essa palavra me ajudou muito numa situação na qual eu vivi de 2014 a 2017. Foram anos difíceis. Passei por tanta situação delicada que eu mesmo não entendia. Por muitas vezes eu me perguntava e por muitas vezes eu via alguém comentar, o porquê que tudo isso estaria acontecendo. E o Senhor me leva um dia para esse livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 16, ele diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Assim diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Aqui Jeremias, ele está aqui consolando o povo de Israel, porque eles tinham sido levados cativo. E muitos pais, de repente, por muitos anos, não viam os filhos. Talvez não tinha nem esperança de ver mais os filhos. E por muitas vezes, de repente, Jeremias pegava algum pai, alguma mãe choroso, porque o filho tinha sido levado cativo, como escravo. E Isaías, cheio do Espírito Santo, ele diz, olha, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, para de ficar chorando, para de ficar frustrado. Levante a sua cabeça, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Que tipo de obra você tem praticado nessa situação? Em que você tem gastado o seu tempo? O que você tem feito nesses dias de isolamento? Você que tem tido o tempo de ficar em casa, parado, descansando. O que você tem feito? No versículo 13, versículo 17 do mesmo capítulo aqui de Jeremias, ele diz assim: há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Sabe quem diz isso?
Aqui diz o Senhor, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. O seu futuro está nas tuas mãos. Você tem a oportunidade hoje de mudar o seu futuro. Jogue o lixo no lixo. Pare de guardar lixo. Dá uma revisão nas suas gavetas. Vê o que você está guardando nas suas gavetas. Vê o que está te fazendo sofrer. Faça uma faxina no seu coração. Feridas, ódio, rancor, sentimento de vingança. Para você começar a viver o novo de Deus, Deus manda você reprimir essa voz de choro. Não fique pedindo consolo, não fique pedindo colo, não fique com essa cara, né, de tristeza, esperando que alguém venha te consolar. Não, você não precisa disso. Você é capaz de levantar sua cabeça. Você tem um Deus que te chama e Ele te convida: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá? Você tem solução. A sua causa não está perdida, né? Veja o novo de Deus, as novas oportunidades, como eu disse aqui. A gente às vezes vê algumas reportagens, a gente vê quantas pessoas cheias de oportunidade nessa situação. Eu conheço pessoas que nessa situação ele está procurando pessoas para trabalhar. Precisa de mão de obra, precisamos de funcionário. E muitas das vezes as pessoas estão aí paradas, reclamando. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Mas você precisa de lembrar que esses 3 textos, essas 3 passagens que foi lida nessa noite, eu quero que você reveja essas passagens. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele diz que, não que ele já tenha conquistado. O segredo do apóstolo Paulo, o ponto central do apóstolo Paulo aqui, é ele olhar para frente, prossigo para o alvo. Ele sabia que ele tinha um prêmio, ele tinha uma recompensa. E ele fala: olha, o meu foco é para frente que se anda. Você não pode andar para trás. Faça como o apóstolo Paulo. Isaías, ele já fala: olha, não fique agarrado nas coisas antigas. Precisamos atualizar. Se nós continuar trabalhando com as mesmas ferramentas do passado. Antigamente nós transportava material num carrinho de mão. Depois passamos por uma carroça. Hoje nós transportamos com um caminhão. Hoje nós temos, uma visão de crescimento, uma visão de futuro. Então Isaías chama o povo e fala: olha, para com essas coisas do passado. Deixa o passado, deixa o antigo. Que isso sirva para nós, de lição, de aprendizado no passado. E nesse último texto que eu li, reprime a tua voz de choro. Pare de chorar. Pare de ficar reclamando o que você perdeu. De repente você não perdeu nada, de repente você ganhou uma oportunidade. De repente, isso que você acha que perdeu estava atrapalhando o seu crescimento. Prossiga para o alvo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Que você pense e que você possa entender e que você vá lá para o Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Deus está falando para você nessa noite? Comece a rever as oportunidades, as pessoas que te procuram, alguma conversa no seu dia a dia que é uma oportunidade, e muitas das vezes você está tão focado no passado que você deixa passar as oportunidades. De repente uma oportunidade tão pequenininha, mas que ela pode te levar a lugares altos. Então peça ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, fale: Espírito Santo, me dê sabedoria para entender,
o que o Senhor tem para mim entender o novo de Deus na minha vida. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Se você tem pedido a Deus uma oportunidade, cuidado que muitas das vezes essa oportunidade, ela tem sido revelada para você todo dia e você ainda não entendeu. Então eu quero que você nessa noite, a partir de hoje, comece a orar ao Espírito Santo. Peça a Ele para abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que você possa ver o que ninguém mais vê. De repente ninguém está vendo, mas o Espírito Santo está revelando para você. José viu o seu futuro num sonho. De repente você tem sonhado. De repente Deus tem te revelado. Deus tem mandado alguém conversar com você alguns assuntos que de repente é uma oportunidade que tem sido dada a você. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que Ele abra caminhos no deserto, que abra rio, que nasça água no deserto. O nosso Deus é um Deus que faz nascer água na rocha. Nosso Deus, Ele diz que para Ele nada é impossível. E Ele quer, nessa noite, mudar a sua maneira de ver, a sua maneira de entender o que Ele tem para você. Vamos orar, feche seus olhos, coloque no seu coração o desejo. Comece a alimentar o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa Ele te guiar, deixa Ele conduzir você. De repente Ele quer conduzir você por caminhos que você acha que não é o caminho certo, mas deixa Deus te guiar, deixa Ele cuidar de você. De repente, ainda no finzinho desse mês, nós temos ainda 10 dias para o mês de julho. Quem sabe nesses 10 últimos dias do mês, o Senhor vai abrir a sua mente, vai abrir uma oportunidade, vai te dar uma oportunidade. Não fique esperando para o ano que vem, para o mês que vem, não. É hoje. Lá no livro de Hebreus diz que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endurece o seu coração, não. Ele tem o melhor para você. Vamos orar. Soberano Deus e poderoso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra. Uma palavra que diz aqui, ó Pai, que nós devemos atingir, prosseguir para o futuro. Esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu sei, ó Pai, que nessa noite tem muitas pessoas me ouvindo, pessoas que foi ferida no passado, pessoas que foi injustiçada, traída, pessoas que foi marcado de repente por um acidente, foi marcado por um divórcio, foi marcada pela perca, de um ente querido, foi marcado, Senhor, por um ato de violência, e ela está ferida, de repente por 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas nós temos aqui uma palavra nessa noite que nos encoraja a prosseguirmos para o alvo, esquecermos das coisas passadas. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, nos encoraja. Oh, Espírito Santo, abra nossa mente, nos dê visão, Senhor. Faça, Senhor, com que nós conseguimos ver aquilo que mais ninguém vê. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Eu oro por esse irmão que está enfermo, oro por esses irmãos que estão desempregados, que estão passando por alguma situação delicada, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela moral, seja ela emocional, seja ela física. Eu quero, ó Pai, te pedir uma bênção toda especial para esse irmão, para essa irmã, por esse pai, por essa mãe, por esse filho. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. Muito obrigado, Deus. É a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero abençoar você. Eu quero, junto contigo, abençoar e receber as bênçãos do Senhor. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.